Daniel, no capítulo 6, no versículo 28. Daniel, capítulo 6, versículo 28. Diz a palavra do Senhor. Daniel 6, 28. Diz assim a Escritura. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vou ler de novo, tá? Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Ó Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, em nome de Jesus. Nós desejamos, Senhor, ouvir a sua palavra. Nós temos esse versículo tão maravilhoso, Senhor, tão precioso. Finalizando aqui esse grande capítulo, Senhor. Nós estamos aqui hoje para meditar nele, para entender melhor. Senhor, fale conosco. Abra a nossa compreensão da sua palavra e ponha a sua palavra na nossa alma, que o nosso coração também receba, Senhor. Nós pedimos, receba a verdade, receba a palavra e seja grandemente edificado e fortalecido. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Deus Todo-Poderoso que assim seja para o seu louvor, para o nosso bem. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Olha, este é o último versículo do capítulo. Se vocês forem notar bem, ele, na verdade, é uma afirmação do que aconteceu com Daniel. Esse Daniel que foi jogado na cova dos leões. É muito interessante nas escrituras aqui que a Bíblia fala que ele prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Nós não vamos encontrar Dario na história, né? Mas o Ciro, como exatamente esse persa, e isso faz com que a gente pense assim, por que a escritura ele fala neste Dario, reinado de Dario e no reinado de Ciro? Só isso aqui não é tão importante, mas eu acho interessante a gente falar. Alguns vão dizer assim, não, mas na verdade essa palavra e, né, não é e, mas na verdade podia dizer assim também, pode ser dito assim, isto é. Então, quando este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, isto é, no reinado de Ciro, mostrando que Ciro e Dario são a mesma pessoa, é a mesma pessoa, né? Mas isso pode ser que ainda se venha descobrir fatos na história que nós não sabemos. Isso não é tão importante. O mais importante aqui é que a palavra de Deus está colocando para nós que Daniel prosperou. Esse mesmo Daniel, e é isso que a Escritura ela quer nos mostrar, que foi jogado na cova dos leões. Se vocês forem pensar, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, todas as pessoas provavelmente pensaram assim, acabou para Daniel. Não tem mais jeito, não tem mais solução para ele vai morrer. Porque realmente, irmão, humanamente falando, não tinha mais solução, não tinha mais jeito. Mas a Bíblia vai dizer aqui que não só Daniel ficou vivo, milagrosamente vivo, Deus o livrou, mas ele prosperou, ele continuou numa posição de destaque, uma posição de liderança, mostrando assim que, na verdade, ele foi milagrosamente preservado por Deus. Ele foi perseguido, pessoas se voltaram contra ele de forma assim, muito violenta, maldosa, cheia de artimanhas. Ele quase morreu, mas Deus o guardou. Ele é um exilado. Todo tempo na Escritura, e os próprios inimigos vão dizer assim, este exilado, este homem que veio de outra terra, nem é dos nossos, ele não se importa contigo, rei.
Então, ele é um homem estrangeiro. Então, ele está num reino que não tem a fé que ele tem, conhecimento de Deus que ele tem. Você lembra, todo dia ele se ajoelha e a janelinha dele está aberta para onde? Para Jerusalém. Então, ele está ali orando, buscando a Deus todos os dias, todo santo dia, como a gente diz, né? Ele está buscando ao Senhor. Jerusalém está distante, mas a janela dele está para Jerusalém. O coração dele está para Jerusalém. Ele realmente não se sente daquela Pérsia, nem da Babilônia. Ele está lá, mas ele não é de lá. E parece também, claro, que a Babilônia e a Pérsia também sentem que ele é de lá, né? Que olham para ele com suspeita, que odeiam a ele, que perseguem a ele, que tentam a ele. Mas ele quase morre, mas no meio distante de Jerusalém, peregrinando, exilado naquele lugar, ele prospera naquele lugar. Ele se torna um homem importante naquele lugar, naquela Babilônia, naquela Pérsia. Ele não morre, mas prospera. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que Deus está sustentando o seu exilado, que Deus está preservando o seu peregrino no reino pagão e glorificando o seu santo nome através da vida dele. Ora, meus irmãos, na verdade, este finalzinho do capítulo, ele quer nos ensinar algo extremamente importante. Nós que somos cristãos, que vivemos num mundo pagão, numa cidade que não teme a Deus, não ama a Deus, num país, num mundo, né? Que não teme a Deus, que não busca a Deus, que não tem nada de Deus no seu coração, que vive para ídolos, que vive para enganos, que vive para mentiras. Nós vivemos neste mundo. E, irmãos, este mundo também é um perigo para nós. A Bíblia diz que o mundo é perigoso. A Bíblia diz que o mundo é uma ameaça. A Bíblia fala que há riscos muito grandes, muito graves, riscos, inclusive para a nossa própria vida como cristão, riscos espirituais, riscos materiais, riscos de todo tipo. Mas a Bíblia mostra também que o Senhor nos preserva, que nós somos também essa espécie de peregrinos, que Deus está conosco, que Deus nos livra, que Deus nos salva, que Deus nos guarda e que Ele nos levará para a nossa Jerusalém. Nós também somos exilados, né? Então, quando nós olhamos para esse texto, irmãos, esse texto é muito consolador, porque você vê no meio do início da história, a história começa bem para Daniel, ele é destacado, posto como um dos 3 homens mais poderosos. Depois ele é caluniado, condenado, jogado na cova, mas é assim que se encerra. Ele prosperou, ele venceu, né? Então, é consolador, porque o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: olha, vai ser difícil, vai ser sofrido, vai ser de forma assim que as pessoas vão nos aborrecer, vão nos odiar, vão nos perseguir, haverá tentações e perigos, poderemos até morrer. Mas Deus está dizendo para nós, aqueles que são dele, ele preservará. Eu achei tão interessante, né? Nós começamos hoje, nós fizemos a nossa primeira parte do culto e nós lemos hoje Hebreus capítulo 8. E além de Hebreus capítulo 8, a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, nós temos um sumo sacerdote celestial, mostrando o seguinte: nós não temos um sumo sacerdote aqui da terra, fraquinho, humano, cheio de fraqueza, como era Arão, que errou, pecou, como eram os outros sacerdotes daqui, que morriam. Não, nós temos um sacerdote do céu, que não morre mais, que garante a nossa salvação e a nossa vitória. Quer dizer, nós estamos aqui na terra, irmãos, mas ele está lá no céu. E também Hebreus diz lá no capítulo 8, que esse Senhor prometeu na nova aliança, que Jesus é o sacerdote, ele prometeu na nova aliança que coisas que ele não prometeu na primeira. Vocês lembram? Tem ali, irmãos, 3 coisas que ele promete ali, que nós lemos em Hebreus. Primeiro, ele promete que, na nova aliança, que ele vai colocar a lei dele no nosso coração.
Segundo, ele promete que nós conheceremos a Deus. Nós conheceremos a Ele. E terceiro, ele promete que os nossos pecados serão perdoados. Então, essas três grandes bênçãos estão garantidas, né? Nós somos mudados internamente, passamos a amar a lei de Deus, a palavra de Deus, passamos a conhecer esse Deus verdadeiramente, temos perdão dos nossos pecados, não importa a gravidade dos nossos pecados, e isso é definitivo. Isso nada vai mudar, porque a questão ali de Hebreus é dizer assim, olha, isso é perpétuo, isso não será diferente, não vai ter por causa de uma falha nossa. Nós somos falhos, mas não vai ser por falha nossa que Deus vai falhar, Deus vai ser infiel, mas Ele é o nosso sustento. Então a gente vê isso aqui, irmão. A gente vê que o próprio Daniel, pobre Daniel, uma pessoa já idosa, cheio de inimigos, jogado para os leões, o que ele podia fazer? Mas o Deus de Daniel salvou a ele. O Deus de Daniel esteve com ele na cova e o salvou, e o restaurou, e o libertou. Então é isso que a gente está vendo aqui. Nós estamos vendo exatamente, meus irmãos, a verdade de que ele prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa, apesar de tudo. Agora, quando nós olhamos para esse texto, e é isso que eu quero fazer agora, exatamente mostrando para vocês a questão da grande consolação, da grande verdade de que o mundo é difícil, mas o Senhor nos sustenta, nos abençoa, nos fortalece. A grande questão aqui, irmãos, que nós vamos observar, é que existem certos aspectos dessa consolação que nós precisamos notar. E que este capítulo, ele mostra para nós. Primeiro, meus irmãos, e esse é o primeiro ponto que eu vou falar hoje com vocês, nós vamos observar que o Senhor deixa bem claro que os reinos desse mundo são perigosos. Já até falei um pouquinho na introdução, mas nós vamos observar isso aqui com um pouco mais de detalhe. São perigosos. O mundo é perigoso. Extremamente perigoso. Segundo lugar, porém, esse é o consolo, apesar dos perigos, Deus preserva o fiel. Deus o guarda. Essa é a grande verdade, que está especialmente neste versículo. E uma terceira verdade que também está aqui, e que eu vou entender depois, é que Deus o preserva não para o reino em si. Não que Deus esteja, olha, eu estou te preservando para que tu fiques rico aqui na Pérsia, mas está preservando para o reino vindouro, para Jerusalém. Então tem essas três verdades aqui, que estão relacionadas com a nossa consolação, meus queridos irmãos, que eu gostaria de meditar com vocês hoje, tá bom? O mundo é perigoso, Deus preserva os fiéis e o futuro dessas pessoas é absolutamente glorioso na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Observe, então, vamos pensar agora na primeira parte. O mundo, Daniel foi preservado. O finalzinho do capítulo, então, que eu estou meditando com vocês, aqui no capítulo 28, diz assim, este Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. O capítulo vai dizer assim, sim, ele prosperou. Mas o que aconteceu com ele nesses reinados? O texto, ele vai colocar, irmãos, dois perigos que Daniel enfrentou e que nós enfrentamos hoje neste mundo pagão. O primeiro perigo é que nós não seremos amados. Não seremos amados. O texto vai dizer, aqui, observe comigo, no versículo 4, então os presidentes, os príncipes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então, nós observamos aqui com toda a clareza que eles estão todo o tempo observando Daniel, olhando para ele, para acusá-lo, para culpá-lo, para condená-lo. E eles fazem isso sempre. Por que, meus irmãos? Por que esses homens fazem isso? A grande questão, e quando nós estudamos aqui este capítulo, nós podemos observar isso,
A grande questão é que eles... Boa noite. Bem-vindos, tá? A grande questão, meus irmãos, é que eles amavam o que Daniel não amava. Eles queriam o poder. Mas Daniel tinha o poder, mas não amava o poder. De maneira que, vejam, ele vive para Deus, vive para o reino de Deus. Ele é, então, um homem que faz tudo direitinho, segue a lei, mas eles querem o poder. Eles querem o que Daniel tem, mas não ama acima de tudo. Que Daniel ama a Deus, né? Então, mas eles não. Eles então observam o que Daniel tem e eles dizem assim: vamos tomar o que é de Daniel. O que os move é o seu coração que ama o poder, enquanto Daniel não ama o poder. Então, a Bíblia deixa bem claro o seguinte, irmãos: os fiéis a Deus, os crentes, estão num mundo onde as pessoas não amam a Deus, as pessoas amam as coisas daqui, mas o fiel, ele é diferente. Ele é uma pessoa que vive, que tem as coisas, pode ter poder, pode ter até riqueza, pode ter o que for daqui deste mundo, mas ele não ama essas coisas acima de tudo. Ele ama a Deus acima de tudo, de forma que tudo aquilo que ele faz para Deus, para a honra de Deus. Isso vai causar um conflito, né? Aqui no caso de Daniel, nós observamos o conflito que foi por causa da inveja, porque eles queriam o que Daniel tinha. Mas isso sempre vai causar conflito. Nós vivemos num mundo que todo o coração do mundo, que todo o interesse e tudo que move as pessoas não é Deus, não é o Criador, são as coisas daqui. Então, o fiel, ele vai ser como um peixe fora d'água, que vai viver neste mundo para Deus e em algum momento vai ter conflito com as pessoas. Em algum momento, irmãos, ele experimentará na sua vida, seja por causa de inveja, seja por causa de que as pessoas vão se sentir prejudicadas por ele, em algum sentido, e vão odiá-lo por causa disso. Mas, assim, sempre esta fidelidade divina vai gerar um conflito com o reino deste mundo, porque o reino deste mundo vive para este mundo. Então, este é o grande primeiro perigo. E o que é que vai acontecer nesse caso quando houver o conflito? Haverá perseguição. O Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, olha, não se iludam, eu quero que vocês estejam bem esclarecidos, ele diz. As pessoas não me amam. Vocês são meus discípulos, mas as pessoas não me amam. E por que elas não me amam? Elas não me amam porque elas não amam o Pai, eu vim do Pai. Então elas me odeiam porque eu odeio o Pai. E se vocês são meus discípulos, o que vai acontecer consequentemente? Elas vão odiar vocês também. Elas vão, por exemplo, neste ódio, ele diz lá no capítulo 16 de João, elas vão expulsar vocês das sinagogas, que para o judeu naquela época era perder tudo. Sinagoga era o centro social da cultura judaica. E Jesus diz mais, pode ser até que eles matem vocês. Não foi o que aconteceu com Daniel aqui? Então Daniel queria tirar tudo dele, tirar a própria vida dele. Então esse é um risco, irmãos. Nós precisamos estar conscientes que, como cristãos, nós podemos perder coisas por causa do nosso amor, por causa da nossa fidelidade a Deus. Isso é um risco. Mas tem um segundo risco ainda que o mundo oferece, que é o risco exatamente que Daniel também experimentou quando saiu o decreto do rei e proibindo a oração. Se Daniel simplesmente não orasse, dissesse assim, eu vou fazer uma concessão, eu não vou buscar Deus hoje, eu vou ser infiel a Deus hoje, e hoje eu não vou orar, hoje eu não vou buscar o Senhor. Se ele fizesse isso, ficaria tudo bem. Nós observamos, por exemplo, que estes homens, eles eram homens que eles procuravam agradar o rei, mentiram para o rei, fizeram de conta que era amiguinho dele, criaram uma ilusão de que queriam que ele fosse, assim, grande. Olha, vamos fazer uma lei que te destaque. Na hora o rei aceitou, porque ele também era um homem deste mundo, que queria aparecer, só pensava nas coisas daqui. Então, eles sempre queriam estar com poder e bem com poder.
né? Então, essa era a tentação para Daniel. Ora, Daniel era um homem destacado, irmãos. Se nós formos pensar aqui o que está no capítulo 6, é que ele era um dos 3 mais importantes. Ele poderia simplesmente dizer assim, não vou orar. Esses 30 dias eu posso fazer uma concessão, né? Eu posso fazer assim, eu não vou orar. Mas ele não fez isso. Ele foi para o quarto dele, tinha a janelinha aberta dele, lá para Jerusalém, que ele amava Jerusalém, porque era a cidade do grande rei Davi, que era o tipo de Jesus Cristo. E ele, então, ora a Deus e clama a Deus, como ele fazia sempre. Então, ele paga o preço da sua fidelidade e de ser perseguido, portanto, por causa disso, irmãos. E, de fato, foi perseguido. Então, nós temos esses 2 perigos, irmãos, que é o perigo da perseguição em si, mas é o perigo também. Por que não fazer uma concessão? Por que nós não podemos ganhar um pouco de benefício desse mundo, adorando um pouquinho o ídolo do mundo, adorando o Dario do mundo de hoje, ficando sem orar, ficando sem expressar nossa fidelidade a Deus? Então, e aí nós vamos ganhar, nós vamos ter oportunidades. Existe, então, este perigo. O mundo é perigoso, irmãos, para o fiel a Deus, para o crente. 2 perigos que eu queria que você guardasse hoje. Primeiro, o mundo vai odiar o fiel, porque o coração do mundo não ama o que o fiel ama, que é Deus. Segundo, o mundo vai tentar seduzir o fiel com os benefícios deste mundo, desde que ele seja infiel ao seu Deus. São os 2 perigos. Porém, meus irmãos, o que nós observamos em Daniel? Vamos olhar de novo, quero dizer para vocês que eu estou estudando aqui o versículo 28. O que nós observamos aqui? Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Daniel, ele foi caluniado, usar a força da política, que é a coisa das mais poderosas deste mundo, condenado, jogado na cova dos leões, foi posto uma pedra, foi colocado o selo do rei e dos seus oficiais. Ele estava totalmente perdido, não tinha nenhuma chance. Mas o texto aqui encerra dizendo, ele não só foi salvo, ele não só prosperou, ele não só permaneceu vivo, como, é isso que eu quero dizer, né? Ele não só permaneceu vivo, mas ele prosperou, ou seja, ele o tempo todo ficou em destaque no reino, em uma posição de autoridade, em uma posição em que, lembra, os invejosos disseram assim, olha, nós vamos derrubá-lo dessa posição de destaque. Não adiantou, porque ele continuou nessa posição de destaque. Quem operou isso em Daniel? A palavra de Deus vai deixar bem claro aqui, então, que ele estava em risco, o risco do ódio e da perseguição, ele estava debaixo do risco da sedução, mas a perseguição que acabou na cova dos leões, Deus o salvou da cova dos leões milagrosamente. A sedução, ele resistiu, de forma que ele foi orar. Então, ele foi salvo dos 2 perigos. Ele foi salvo da cova, da perseguição, e ele foi salvo da sedução. Quem o salvou? É óbvio que, apesar de que aqui não está escrito neste último versículo quem o salvou, mas é óbvio que quem o salvou foi o Senhor. Tanto que Dario foi um milagre, foi uma obra poderosa de Deus. Dario tinha acabado de louvar a Deus, que salvou a Daniel da cova dos leões. Dario pergunta para ele, quando ele vai lá na cova, e o Daniel diz o que no versículo 21? Vamos ler? 6:21, ele diz assim, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O meu Deus me salvou. Então, meus irmãos, quem sustentava Daniel, quem salvava Daniel, quem preservava Daniel? Daniel era exilado judaico no Império Babilônico, persa.
quem o salvava da perseguição, da sedução, era o Senhor, que lhe dava graça, que estava com ele. O livro começa dizendo isso, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no primeiro capítulo, está pertinho aí de nós, né? Está no mesmo livro. O que o texto diz no primeiro capítulo, meus irmãos? No versículo 9. Olha só que coisa maravilhosa. Isso vai aparecer por todo o livro. Capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha o que diz o versículo 17, quando fala dos amigos de Daniel e dele. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Olha o que diz, meus queridos irmãos, o versículo 20. Diz assim: em toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Tudo isso aqui é por causa de Deus. Foi Deus que esteve com ele o tempo todo. Portanto, meus irmãos, o livro vai deixar claro o tempo inteiro, e aqui nesse capítulo 6, que Daniel foi preservado dos perigos da Babilônia, da Pérsia, seja da perseguição, seja da sedução, porque Deus, vamos guardar isso aqui, Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deus estava presente na vida de Daniel. Parece muito com José, você lembra? Que lá quando José foi vendido e tudo, e diz também que lá em Gênesis que Deus estava com José. Deus abençoava, Deus prosperava. Era a ação divina e não a própria capacidade e força de Daniel. Então, meus irmãos, aqui está. Porém, nós podemos dizer o seguinte: isso não para aqui. Quando nós olhamos para o versículo 28 do capítulo 6, daqui a pouco eu vou voltar de novo para o capítulo 1, mas eu volto agora para o versículo 28 que nós estamos estudando, do capítulo 6. O texto diz assim: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Como eu falei há pouquinho para você na introdução, como Dario não aparece na história, mas Ciro, como rei poderoso, o que significa isso? Os comentaristas talvez digam assim: esse Dario é o mesmo Ciro. Portanto, podemos até ler assim: no reinado de Dario, isto é, no reinado de Ciro, não é? Mas tanto faz. Isso para nós, na verdade, não é tão importante. O ponto aqui é o seguinte, e é isso que a Bíblia ela quer destacar, que ele permaneceu em todos os reinos. Vamos lembrar dos reinos que Daniel esteve presente. Quantos reinos? Vocês lembram? Vocês lembram de qual? Qual foi o primeiro? Nabucodonosor. Depois, Belsazar. Depois, Dario. E Ciro, que deve ser a mesma pessoa. Então, 3 reinos. Ele chegou na Babilônia, um menino, um jovenzinho, mas muito fiel a Deus. E ele foi crescendo na Babilônia, ele foi se desenvolvendo, foi envelhecendo. Teve um destaque também em Belsazar, quando Deus escreveu aquela maldição na parede. E agora, quando o reino babilônico cai, e vem o Império Persa, ele permanece. Então, ele se mantém. O texto, na verdade, no certo sentido, está olhando também para o passado. A ênfase aqui, então, podemos entender para o futuro, mas não deixa de se relacionar com o passado, de maneira que Deus sempre colocou Daniel, mesmo quando ele não apareceu tanto, mas em algum momento ele se destacou, ele prosperou, ele se destacou nestes impérios pagãos, seja na Babilônia, seja na Pérsia. O que a Bíblia está querendo dizer com isso, irmãos? Será que ela está querendo dizer que é isso que verdadeiramente importa? Ora, vejam Daniel, um homem poderoso, um político importante. Vejam o que Deus faz com os seus servos. Deus sempre põe os seus servos em destaque.
neste mundo. É isso que a Bíblia quer enfatizar? Será que é isso? Não, de forma nenhuma. O destaque das Escrituras é que Deus estava prosperando Daniel nestes impérios. Primeiro, não para Daniel amar os impérios, mas para a sua glória. E segundo, porque Deus estava visando o que ele iria fazer no final da vida de Daniel e no final do período do exílio. Meus irmãos, quem foi o rei pagão que tirou Israel do exílio e que trouxe aqueles peregrinos, trouxe aqueles exilados para Jerusalém? Quem foi o rei que decretou que os judeus pudessem voltar para Jerusalém? Um rei pagão, um rei que não amava Deus, não conhecia Deus, mas que um dos profetas chega até a dizer que Deus fala dele: eis o meu escolhido, eis o meu servo, eis aquele que eu vou usar para libertar o meu povo. Quem é esse? Você lembra? Ciro. Quando você observa isso, e você volta um pouquinho para o primeiro capítulo, vamos voltar para o primeiro capítulo? O primeiro capítulo, ele vai nos dizer assim, meus irmãos, no versículo 21. Esse é o destaque muito claro no livro inteiro e na história de Daniel. Ele vai dizer assim, versículo 21, capítulo 1, verso 21. E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Tanto aqui no iníciozinho da vida dele, quando ele era menino, quanto lá, ele já era um homem idoso. O texto vai destacar que ele ficou até Ciro. Qual é o interesse das Escrituras em dizer que ele ficou até Ciro? Para lembrar-nos, meus irmãos, que Daniel tinha uma esperança. E é por isso que ele ficava com a janela aberta para Jerusalém. Porque o coração dele, a esperança dele não estava na Babilônia. O coração dele, a esperança dele não estava na Pérsia. O coração dele, a esperança dele estava em Jerusalém. Porque era a cidade da aliança. Era a cidade símbolo, meus irmãos, da salvação. Era a cidade que estava destruída. Estava tudo destruído. Estava uma calamidade, mas era uma cidade que Daniel amava, pela qual Daniel orava, pela qual Daniel clamava ao Senhor. Vocês querem ver? Aqui no capítulo 9 agora, vamos olhar o capítulo 9 e observe a oração de Daniel. Quero ler com vocês aqui. Então, a Escritura está nos mostrando aqui o seguinte, olha, o grande destaque de Daniel é que ele viveu até Ciro, porque Daniel viveu para Jerusalém, viveu como exilado verdadeiramente, não como uma pessoa que era da Pérsia, da Babilônia, não. Ele estava ali, mas ele não era de lá. Ele estava lá, mas o seu coração não estava lá. Veja o que ele diz no versículo 1 do capítulo 9. Vamos ler? Diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Então ele estava estudando o livro de Jeremias, o profeta, e ele entendeu, olha, são 70 anos. 70 anos que Jerusalém ia ficar desolada. Então ele dirige o seu rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Ele se lembra da promessa de que era 70 anos, da profecia, e ele ora baseado na profecia, na promessa de Deus. E ele diz no versículo 4, então, orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos.
e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Os homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia, o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz, e por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à sua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Você está entendendo? Onde é que estava o coração de Daniel? Não estava na Babilônia lindíssima, não estava na Pérsia poderosa, estava em Jerusalém desolada, porque era a cidade que Deus pôs o seu nome. Meus irmãos, o amor de Daniel era o Senhor. Ele orava por Jerusalém. Ele esperava. Ele leu e viu, encerrou-se. 70 anos. Clamarei ao Senhor, pedirei, tem misericórdia de nós, Senhor. Encerra esse exílio. Está ele aqui agora, vivendo nos tempos de Ciro. E não temos notícia se ele voltou com os exilados. Mas ele viveu até vir o rei que libertou o povo de Deus e o fez voltar para Jerusalém tão amada, porque ali estava o nome do seu Deus. É esse cristão. O amor de Daniel estava no Senhor, não estava no poder. Então, meus irmãos, que nunca pensemos que o texto, quando diz aqui que Deus prosperou nos reinos, como se Daniel estivesse amando esses reinos, e essa fosse a prosperidade. Não, a prosperidade aqui é prosperidade espiritual. Que ele amava o nome do Senhor, e por isso amava a cidade do Senhor, e por isso sabia que ele era um exilado, peregrino, que não podia amar a beleza, a glória desse mundo. Ele preferia ter as suas janelas abertas para a assolada Jerusalém, porque ali estava o nome do Senhor. E olha, irmãos, aplicando para os nossos dias hoje da nova aliança, porque Daniel viveu na antiga aliança.
Mas aplicando hoje nossos dias na nova aliança, nós temos Hebreus capítulo 13, versículo 14. Vamos ler? Observe o que o texto vai nos dizer aí. Hebreus capítulo 13, versículo 14. O escritor aos Hebreus, o tempo todo na carta, ele está tomando Moisés, os heróis da fé do Antigo Testamento, com certeza, inclusive Daniel, e ele está vendo o seguinte: aquilo era só um tipo, aquela Jerusalém, aqueles sacerdotes, aqueles sacrifícios, aqueles regulamentos cerimoniais todos eram só tipos, só ilustrações do sumo sacerdote celestial que é Jesus Cristo e que veio morrer na cruz por nossos pecados. E Jerusalém antiga, Paulo, por exemplo, vai dizer que a nossa Jerusalém não é da terra, mas é da onde? Do céu, é Jerusalém celestial. A Jerusalém daqui também era um tipo da Jerusalém celestial. De maneira que os cristãos são como Daniel, vivendo na Pérsia de hoje, mas com o coração em Jerusalém, porque é a cidade onde está o nome de Deus. E veja o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 14, meus irmãos. Diz assim o texto: saiamos, eu vou ler o 13 e o 14, tá? Saiamos, pois, a ele do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Meus irmãos, isso é cristianismo genuíno. Essa era a fé de Daniel. Daniel não era um homem deste mundo. Quando o texto diz que ele prosperou neste mundo, sim, ele prosperou materialmente, politicamente, ele estava destacado, mas não era essa prosperidade, na verdade. Essa prosperidade era só simbólica, era só algo provisório, mas a verdadeira prosperidade era essa. Daniel esperava o fim do exílio. Daniel esperava a restauração de Jerusalém, porque lá estava o nome de Deus. E da mesma maneira hoje, Deus nos preserva. Deus preserva o fiel. O fiel é perseguido, é perigoso para o fiel este mundo, porque ele é odiado e ele é tentado pela sedução. No entanto, Deus está com ele na sedução para lhe dar força para que ele não se deixe levar. Deus está com ele na cova para que ele seja salvo da cova. Deus o salva, Deus o preserva, porque Deus o levará para esta cidade, não é Belém do Pará, para este país, não é o Brasil ou qualquer outra nação do mundo, é Jerusalém, a nova Jerusalém. Quando você pega Apocalipse, capítulo 21, ali vai se falar do juízo final e vai se falar que descerá da glória uma cidade gloriosa, onde não há mais pecado, injustiça e mal. E para esta cidade, meus irmãos, o tempo está passando. Está passando para todos nós. E o que o texto está dizendo é o seguinte: o grande contraste entre Dario, os inimigos de Daniel, e Daniel, é que Dario e os inimigos viviam para a Pérsia. Daniel vivia para Jerusalém. Da mesma forma hoje, um homem normal, deste mundo, um homem ou uma mulher desse mundo, só pensa nessas coisas daqui. Levanta todos os dias de manhã, só pensando nas coisas daqui. Mas isso tudo vai se encerrar. No entanto, o fiel trabalha também, estuda, produz, não é preguiçoso, é dedicado nos seus afazeres, à sua família, ao seu trabalho. No entanto, o coração dele o tempo todo está na cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. Não temos aqui, melhor dizendo, a cidade permanente, mas buscamos a cidade futura, porque esse é o reino de Deus. Então, o que eu quero dizer nesta noite? É que Deus prosperou Daniel espiritualmente, o guardou, o preservou, de maneira que ele passou por
tanta dor, por tanto sofrimento, por tanta perseguição, por tanta aflição, por tantas seduções e oportunidades de se corromper, mas ele se manteve fiel, porque o Senhor o sustentou e fez aquilo que está em Hebreus capítulo 8, que eu li com vocês na nossa primeira parte do culto. Pôs no coração de Daniel a sua lei. 3 bênçãos que estão lá, lembra? Em Hebreus 8. Na nova aliança se cumpriria isso. Deus colocaria no coração do seu povo a sua lei. Primeira grande bênção. Segundo, todos conheceriam a Deus. Segunda grande bênção. Terceiro, os seus pecados seriam perdoados. Terceira grande bênção. Daniel experimentava isso. Daniel amava a lei de Deus. Daniel conhecia o seu Deus. Por isso que ele era forte. Amava o Senhor. E Daniel foi redimido. Jesus ainda não tinha vindo. Mas tanto Daniel como todos os outros santos do passado esperavam a vinda de Jesus. E foi redimido e salvo no Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, eu gostaria de colocar, irmãos, aqui dois pontos de reflexão para nós que estamos aqui. Eu gostaria que todos vocês que estão ouvindo essa mensagem nesta noite de domingo, dia do Senhor, vocês pensassem em primeiro lugar: você se parece com Daniel? Ou você se parece com Dario? Ou você se parece com os inimigos de Daniel? Onde é que está o seu coração? O seu coração arde, enche-se de calor, de gosto, de prazer, de amor, de alegria. Pelo Senhor. Pelo Senhor que te salvou na pessoa bendita de seu Filho Jesus. Você ama o seu nome? Ou você ama apenas as coisas daqui? As suas propriedades, as suas conquistas, os seus dons e talentos, a sua família. Apenas o seu coração se aquece e você se sente motivado todos os dias por essas coisas apenas, por esse reino, pela Pérsia, pela Babilônia. Você não quer nunca pagar o preço da perseguição. E a sedução deste mundo já lhe dominou o coração de forma que seu coração é aquecido pelas coisas daqui somente. Mas você nunca busca Deus. Mas você nunca ora. Mas você nunca adora. Mas você não tem prazer nessas coisas. Para você isso é chato e cansativo. E você não quer saber disso. Seu coração não está em Deus, não está em Cristo. Não está no amor, este amor maravilhoso que Daniel tinha. Isso é verdade. A sua esperança tem sido apenas este mundo e essas coisas. Hoje à noite, eu quero dizer para você que o texto está dizendo para você: não faça isso. Há um reino melhor. Há uma nova Jerusalém. Não se apegue a essa cidade que não é permanente. Um dia nós morreremos. Tudo passará. Mas há uma cidade, que é a cidade celestial, que não passará jamais. Há um Deus verdadeiro. Seu dinheiro não é Deus, o seu prazer não é Deus, as suas conquistas não são deuses. Nada disso é Deus. Se o seu coração está se aquecendo apenas pelas coisas daqui, eu quero te convidar hoje à noite a orar a Deus e a buscar a Deus e dizer assim: Senhor, se tu és real, se tu és o Deus verdadeiro, ou usando a linguagem desse capítulo, se tu és o Deus vivo e verdadeiro, né? Senhor, te revela a mim, Senhor. Te revela a mim, eu quero saber quem tu és. Há um Criador que criou todas essas coisas, que mantém todas essas coisas. Há um provedor que faz, como Paulo diz em Atos, com que nós respiremos e que o nosso mover depende dele. Existe esse Deus. É verdade que nós temos pecado contra ele. É verdade que nós somos idólatras de coração.
que nós traímos a Ele desde Adão, e que o nosso coração todo é rebelado, como Daniel diz naquela oração que eu li com vocês. É verdade isso? Senhor, revele isso a mim. Eu não quero estar enganado. Eu quero te conhecer. Se tu és o Deus verdadeiro, que aqueceu e que animou e que guardou tão poderosamente Daniel, de maneira que ele amava Jerusalém por causa do teu nome. Se tu existes, Senhor, revele-se a mim, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Não fique assim. Não deixe os anos passar sem que você conheça esse Deus. Vá a Ele, clame por sua graça, clame por sua misericórdia e faça uma segunda coisa. Ouça a sua palavra. Porque Ele se revela na palavra. Ele se revela nas Escrituras. Aqui está essa mensagem, irmão, de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia inteira é revelação de Deus Pai, na pessoa de seu Filho Jesus, neste livro escrito pelo Espírito Santo, e que quando iluminado nós somos pelo Espírito Santo, ele se revela a nós, nessa palavra. Então procure onde está sendo exposta a palavra, o Evangelho. Ouça, se exponha à pregação. Não trate isso como coisa sem valor. É mais importante do que a sua própria vida neste mundo. Como o salmista diz, a tua graça é melhor que a vida. Procure se expor à palavra. E todos os dias, vá às Escrituras. Você não tem certeza de salvação? Você sente que o seu coração está mais animado com as coisas daqui? Vá às Escrituras e clame a Ele e diga, ó Deus, eu não quero continuar assim. Eu não quero viver essa vida sem te conhecer, Senhor. Faça isso. Eu quero dizer que Ele é gracioso e misericordioso. E Ele se revela, meus irmãos, em Cristo Jesus, o seu Filho. Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Olha só o que ele diz, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Hoje lhes anuncio Jesus Cristo, que morreu na cruz por pecadores como nós, e que diz, venham a mim, procurem, busquem, ouçam a minha palavra. Agora, em segundo lugar, o segundo conselho que eu quero dar nesta noite é um conselho aos crentes, a você, meu irmão, minha irmã, que ama a Deus, que deseja cada vez mais conhecê-lo, que sabe quem Ele é, que o conhece na pessoa de seu Filho Jesus, e que o seu desejo sincero e verdadeiro é Ele conhecer cada vez mais, é Ele servir cada vez mais. Eu quero que você seja consolado hoje à noite. Em primeiro lugar, seja conscientizado da realidade de que nós vivemos num mundo perigoso, que nós vivemos num mundo que poderá nos perseguir e poderá até nos matar, e poderá tirar coisas de nós por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Que nós vivemos num mundo sedutor e que essa sedução todos os dias se apresenta para nós de várias formas. Na internet, nas conversas, em todas as formas que nós temos contato com esse mundo é extremamente brilhante, sedutor. Ele diz assim, venham, que eu farei vocês felizes na Babilônia, nas coisas desta vida. Nós somos num mundo perigoso, irmão. Nós somos tentados. Nós vivemos num mundo assim. Mas eu quero que você se console no grande fato que está em Hebreus, capítulo 8, cito de novo, que ele disse que na nova aliança, ele coloca a lei no nosso coração. Ele se revela a nós. Ele perdoa os nossos pecados. E ele nos preserva, como ele preservou Daniel. Todos os dias, reconheça que o mundo é perigoso, e isso é importante para que você não se iluda. Mas todos os dias, lembre que Jesus, Ele está com você, Deus está com você na pessoa, em Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo, como esteve com Daniel, seja no palácio, seja na cova dos leões, seja no meio de um Dario que gostava de Daniel, seja no meio de inimigos que o estavam caluniando, não importa. Deus está conosco o tempo todo, e que você olhe para a cruz de Jesus. Como o apóstolo Paulo mostra, irmãos, nele nós temos justificação, santificação, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos que ir à cruz de Jesus todos os dias.
nós temos que orar a Ele, nós temos que pôr a nossa fé nele, e nós temos que descansar nele, e nos levantar todos os dias. Sabe como o apóstolo Paulo diz? Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, se levante para agir como Daniel, isto é, para resistir às perseguições. Se tiver que morrer, morra por Cristo. Se levante para resistir às seduções. Diga não a tudo aquilo que te promete coisas que te afastam de Deus, que te afastam de Cristo. Se porventura você está, em algum sentido, se deixando levar, hoje à noite, arrependa-se e vá a Deus e renove o seu compromisso com Deus em Cristo Jesus. Olhe para Ele, porque dele, meus irmãos, eu quero garantir para vocês aqui, baseado nesse texto, baseado em Hebreus, baseado no Evangelho, baseado na nova aliança, que Ele nos preservará. Não é fácil viver como cristão, mas o poder, lembra que João diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença de Deus, nós temos o milagre de Deus, é um milagre à nossa disposição, de maneira que nós podemos prosperar espiritualmente, crescer espiritualmente. E um último conselho dentro desse ainda, espere a nova Jerusalém. Todos os dias. Nós podemos, irmãos, partir desse mundo a qualquer momento. A vida é um sopro, mas todos os dias se levante e diga, Senhor, eu estou esperando o seu retorno, eu estou esperando o seu reino, e para esse reino eu vou viver no dia de hoje, para Jerusalém celestial. Deus nos abençoe, meus irmãos, Deus nos fortaleça. Vamos orar? Vamos pedir que Ele ponha a sua palavra em nossa alma, em nosso coração. Senhor, hoje nós estamos reunidos nesta noite do seu santo dia, para juntos, Senhor, ouvirmos a sua voz e buscarmos a Ti, Senhor. No momento em que todos nós aqui tivemos nesta semana muitas oportunidades de sedução e até talvez de perseguição. Mas hoje nós estamos ouvindo a sua palavra, Senhor. E nós queremos pedir, nos abençoe. Consola os teus servos e as tuas servas, Senhor, que têm enfrentado lutas na sua vida cristã. Fortaleça-os e consola-os nessa certeza, nessa promessa de que o Senhor está conosco e que prospera os teus servos espiritualmente. E que isso nos leve, Senhor, a sermos mais decididos, a, como Hebreus diz, a buscarmos ao Senhor com mais vigor, a lutarmos contra o pecado e contra tudo que desagrada ao Senhor, confiando na graça, confiando naquilo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário, sabendo que, como Paulo diz, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E queremos pedir também hoje à noite, Senhor nosso Deus, se alguém aqui neste lugar não te conhece, não sabe quem é o Senhor, não sabe, não conhece o seu nome, mas vive apenas para esta Pérsia, para este mundo, Senhor. Ó Deus, mostra-te a este coração. Senhor, opera nesta alma um chamado poderoso do Espírito Santo. Revele-se, Senhor, em Jesus Cristo, seu Filho, para que essa pessoa veja quem é Deus verdadeiramente, se até aqui ainda não viu, e possa ser convertido, e possa se arrepender dos seus pecados, e possa confiar em Jesus como seu Salvador, e te amar, e te servir, Senhor, com todo o seu coração. Ó Deus, nos abençoe, nos fortaleça, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Quero convidar vocês agora a nós lermos um trechozinho da nossa confissão de fé. Bom? Vou ligar aqui. Aí no ponto 9 do programa de culto, nós vamos ler